Amém? Gente, eu queria hoje falar aqui sobre algo que Deus vem... Obrigado, Vaso. Sobre algo que Deus vem falando no meu coração, já ministrou no meu coração há algum tempo. E eu queria que você saísse daqui hoje com a sua fé, com a sua esperança totalmente renovada. Eu creio que esse é o meu papel aqui hoje, é reativar a sua esperança. Eu tenho certeza que você não veio até aqui à toa, eu tenho certeza que você não... chuva para estar aqui, para você sair da mesma forma que você entrou. Então, que em nome de Jesus eu seja aqui instrumento para você ter de fato a sua esperança reativada. E hoje a gente vai falar sobre o tema não tereis que pelejar. E eu queria já perguntar para a igreja, quantas vezes você já se viu talvez em alguma situação onde você não tinha saída, não tinha mais o que fazer, onde as portas se fecharam e você se achou ali sem solução, sem estratégia, com medo talvez, por causa de não estar vendo nada, né? O povo sobre a luz no fim do túnel, talvez você olhava nesse túnel e não via luz nenhuma, quando todos os planos que você havia feito falharam na sua vida, quando tudo falhou e você de fato não tinha estratégia alguma, e você é naquele momento que você olha para Deus e fala: Deus, eu não sei o que fazer, agora é o Senhor, agora é contigo. Mas não deveria ser assim, já deveria ser com Ele desde antes, né? Só que a gente às vezes tenta fazer o trabalho dele. Talvez você chegou aqui hoje com um sorriso no rosto, por fora você está esboçando que está feliz, que está animado, mas por dentro você já está exausto, você já está cansado, você está abatido, talvez você está ansioso, você está com algo te incomodando. E é para isso que eu estou aqui hoje, para te tranquilizar e para te acalmar e para te trazer algumas certezas. E a primeira certeza que eu queria trazer para vocês hoje é que existem batalhas em que você luta com força, a batalha que você luta com fé, mas existem batalhas que você só vence quando você entrega para Deus. Amém? Então tem batalha que você vai ganhar na força, tem batalha que você precisa ter fé, mas tem batalha que só quando você colocar na mão do Senhor é que você vai conseguir vencer elas. E é sobre esse tipo de batalha que a gente vai falar aqui hoje. Quando você realmente se vê sem situação e Deus olha para você e diz: ei filho, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Nessa guerra quem vai lutar sou eu vou lutar por você. É sobre esse tipo de batalha que nós vamos falar aqui. Deus quer te ensinar a parar de lutar do seu jeito para vencer do jeito dele. A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então entenda a diferença, é para você parar de lutar da sua forma, para vencer da forma dele. Porque somos mais que vencedores, porque temos a certeza que quando entramos em uma batalha com Cristo na nossa frente, nós iremos vencer. Não é uma isenção de lutar, não é uma isenção de guerrear. É você entrar nessa batalha já tendo a certeza da sua vitória. E é assim a vida com Deus. Se Ele estiver com Ele, pode ter a certeza que você irá sair vencedor. Você pode até tomar umas porradas. Um lutador, se ele soubesse que ia entrar no ringue e ter a vitória, seria muito mais fácil. Ele sabia que ele ia tomar um soco, até uma porrada aqui, ele ia cair, mas ele ia ter a certeza que ele ia levantar e que ele ia vencer no final. Isso é a vida de um lutador, né? Não tem como ele já prever que ele vai ser o vencedor. Mas a gente consegue ter a certeza que seremos vencedor se estivermos com Deus junto com a gente, amém? E é sobre isso que... porque é exatamente dessa forma que acontece em uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Quando um rei se encontra sem saída, sem ter o que fazer, sem direção, sem estratégia nenhuma. E a gente vai falar um pouco sobre ele, que é Josafá. Josafá, ele foi o quarto rei de Judá, filho de Asa, e começou a reinar com 35 anos, e reinou por 25 anos lá em Jerusalém. E a Bíblia diz algo tremendo sobre Josafá. Ela diz que ele andou nos caminhos de Davi e seu pai e não desviou deles. Ele não desviou dos caminhos do Senhor. E a gente sabe que não é fácil para quem está numa posição talvez de alto alcance política, né? Ele era um rei, fazer tudo da forma que deve ser. Talvez a gente por menos é corrompido. Então imagina um rei naquela altura,
Seguir sempre os caminhos do Senhor. E o próprio nome de Josafá, ele já carrega algo poderoso. O próprio nome dele era profético. O nome Josafá em hebraico significa Yehoshafá. Não sei se a pronúncia é das melhores, não sei se o Lucas fala hebraico, mas é parecido com isso a pronúncia em hebraico, e ela significa: o Senhor é o juiz, é o Deus a tradução desse nome. Isso é profético porque é exatamente isso que vai acontecer nessa passagem. Deus vai pegar ali a causa de Josafá, vai julgar por ele e dar a vitória para ele no final, amém? Então pudesse abrir aí em 2 Crônicas, no capítulo 20, vamos ler do 1 até o 4. Se você trouxe Bíblia de papel, abra sua Bíblia e deixa ela aberta, porque a gente vai ler praticamente todo esse capítulo. Aí eu vou lendo, vou falando, vai aparecer aqui também, né? E aí você vai conferindo se o que está escrito na sua Bíblia é a mesma coisa, amém? Para você ter a certeza de tudo que eu estou falando, amém? Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia, espera um pouco. E eu vou lendo aqui, amém? E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon no mar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Para você entender aqui o peso do que estava acontecendo aqui, do cenário desse lugar, eles estavam vindo de uma região que ficava 400 metros abaixo do nível do mar, na região do Mar Morto. E ali Josafá, ele se encontrava no topo, ali em Jerusalém, no alto ali do Monte Sião, em Judá. Ele estava lá de cima, vendo os inimigos chegando lá de baixo. Era como se ele estivesse daqui olhando aqui, só que pensa que aqui é 400 metros para baixo do nível do mar. Eu não sei nem que nível que a gente está aqui, mas eu acho que a gente está alto. Então eles estavam muito lá para baixo. Então só para você entender que o ataque do inimigo, quando ele chega na sua vida, é de baixo que ele vem para tentar tirar você de onde Deus já te estabeleceu. Deus já te colocou no alto, Deus já te colocou no topo, mas o inimigo vai vir de baixo para tentar tirar você desse lugar, amém? Mas existem muitas estratégias para você não cair, talvez lá para baixo. Uma delas é: pastor, se eu estiver aqui em pé agora, que o senhor me empurrar aqui, provavelmente eu vou cair para trás. Se você estiver em pé e o inimigo te empurrar, você vai cair. Mas irmão, se você estiver de joelho, pode vir empurrar aqui que você não vai para trás. O inimigo não consegue te derrubar. Então a principal estratégia: ele temeu, mas quando ele temeu, ele pôs-se a buscar. Pôs-se a buscar aqui, é ir para o joelho para resolver a situação. Quando o inimigo parecer grande, quando parecer que ele está subindo, que ele está avançando, você vai para o joelho, que ele não vai conseguir tirar de onde Deus já te estabeleceu. Se Deus já te colocou no topo, é porque Deus quer você lá, e Ele vai te ajudar a se manter lá, mas você precisa confiar. A gente já falou bastante de confiança aqui hoje, e eu quero reforçar a confiança. Confie, amém? Porque quem está firmado no alto com Deus, não precisa descer para o vale para lutar com o inimigo, amém? E eu queria fazer algumas perguntas aqui para a igreja. Não precisa responder, mas responde aí na sua mente, amém? Eu queria saber aqui na igreja, quem ora, quem jejua, quem louva, quem até serve aqui, quem veio para a igreja e fala: está chovendo, mas eu vou para a igreja na chuva. Vem na quinta, vem na quarta, vem no domingo, participa do GC. Talvez você até líder de algum ministério aqui, talvez você é um pastor, talvez você é uma pastora, talvez você é um diácono, talvez você é um profeta, talvez você é um mestre, um evangelista. E o mais incrível disso tudo é que nenhuma função, nenhum cargo, nenhuma posição te isenta de enfrentar batalhas. As batalhas vão chegar do mesmo jeito. Josafá era rei, mas ele era um homem justo. Ele orava, ele jejuava, ele servia, ele ensinava o povo a andar nos caminhos de Deus. Mas mesmo assim, um dia o inimigo se levantou, e como o texto diz ali, não foi só um inimigo, se juntaram 3 exércitos para guerrear contra ele. Ele se coloca numa posição ali de que não, ele temeu, foi natural.
Mas ele não temeu e se desesperou, ele temeu e pôs-se a buscar, porque não é sobre evitar batalhas, ele não queria evitar a batalha, é sobre ter a certeza de que se Deus está contigo, não há batalha que você não possa vencer, amém? E aqui que a gente chega no primeiro ponto, que é quando o problema vem e você não tem estratégia. Quando o problema chega até você e você fala, agora eu não sei o que fazer. Quando você não tem estratégia nenhuma. E geralmente os problemas são assim, porque senão não seria um problema, porque você já teria a solução. Geralmente os problemas vêm e você não tem estratégia alguma, era a situação que ele se encontrava. Talvez se viesse um exército contra ele, ele conseguiria lutar, ele conseguiria enfrentar, mas ali vieram 3 exércitos, eram maior, aquela multidão era maior do que o exército que ele tinha. Amém? O texto diz, então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo, uma grande multidão vem contra ti. Ele tinha recurso, ele tinha soldado, ele tinha poder político, ele tinha coisas na mão dele, mas naquela guerra, diante daquela situação, ele não tinha nenhuma estratégia. E ele olha e pensa, Senhor, eu não sei o que fazer. Não sei se você está se identificando um pouco com Josafá, talvez você só não é rei, mas a sua história, talvez algum momento, talvez o momento que você está passando agora, é parecido com ele. Só você sabe o tamanho da guerra que você enfrenta. Vitor, mas ali eram 3 exércitos contra ele. Mas você sabe o que é o peso de 3 exércitos vindo contra você na sua vida. Você sabe quão dificultoso é passar pela guerra que você está passando, pela batalha que você está enfrentando. Mas há momentos que Deus permite essas situações que fogem do nosso controle, mas elas não são para nos destruir, são simplesmente para nos tornar cada vez mais dependente dEle, para a gente ter total dependência no Senhor. É por isso que Ele permite essas adversidades, essas batalhas e essas guerras da nossa vida. Ele não tem planos para nos causar danos. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então não há o que temer. E quando você não tem resposta, talvez é porque Deus, você pare de planejar, quer que você pare de... Obrigado. Quer que você pare de buscar a sua forma, de buscar o seu jeitinho e comece a buscar somente Ele. Sabe aquele jeitinho? Aqui acho que a maioria é brasileiro. Sabe aquele jeitinho brasileiro de resolver as situações, de resolver as coisas? Para quem não é brasileiro, o jeitinho brasileiro é conhecido. Se está com um probleminha aqui, o certo é fazer isso, mas eu vou ir por aqui. É erradinho, é só um pouquinho, mas eu vou por aqui. Esse é o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Mas Deus não precisa da sua estratégia, muito menos do seu jeitinho. Eu, em 2018, quando saio do Brasil e venho para Portugal a primeira vez, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha entrado num aeroporto, e eu ia ter que fazer uma escala na Suíça. E da Suíça eu ia vir para Portugal. E aí eu tinha alguns empresários lá, e eles começaram a falar para mim. Um falou, Vitor, você não pode falar que você vai jogar futebol. Aí o outro falou, não, você vai falar que você vai para casa do seu tio, que mora lá em Lisboa. Aí o outro falou, não, eu vou te mandar no e-mail uma carta convite falando que você vai passar férias aqui na minha casa. Eu pensei, mas tudo isso é mentira. Eu tenho uma palavra, Deus falou, você vai ir para lá, você vai ser jogador de futebol lá na Europa. Deus que estava mandando eu vir. Mas no meio disso eu ia ter que inventar situações e mentiras para passar pela primeira etapa, que era uma imigração. E quantas vezes nós brasileiros, ou talvez o pessoal da África, se também precisa, né, arrumar documentação, essas coisas, não tenta dar um jeitinho. Uma carta convite de alguém que você não conhece, agora, né, com esse negócio de emprego, é conseguir um contrato de trabalho com uma empresa que você sabe que você nunca vai trabalhar. A gente tenta fazer do nosso jeito, tenta dar o nosso jeitinho. A gente confia em Deus, mas a gente está envolvendo mentira para uma situação ser resolvida. Que confiança que é essa? Essa confiança não existe. É total confiança, total dependência. E quando eu entro no avião, chego lá na Suíça, na hora que eu vou passar na cabine, ele falou em inglês, né? Ele perguntou para mim o que eu estava indo fazer. Eu olhei para ele, eu falei, I soccer player. Eu nem sabia falar inglês, eu sabia que eu era jogador de futebol. Juntei soccer player, juntei as duas coisas, falei, I soccer player. Ele falou, you soccer player? Eu falei, I am footballer. Aí ele olhou para mim, tipo assim, ele não sabe falar inglês direito, mas ele entendeu, eu estava falando a verdade. Ele entendeu que eu não estava mentindo.
Eu falei o que eu estava indo fazer, porque Deus falou que eu vinha para cá para fazer isso. Para que eu ia mentir ali? Ah, mas você não vai passar na imigração, que vão te barrar. Eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa. Para que eu ia mentir? Não tinha necessidade. Aí eu tinha 200 euros no bolso, eu apresentei para ele 200 euros também. Eu não sei quem é que passa na imigração com 200 euros, não sei se alguém já passou com menos dinheiro, mas eu passei com 200. Ele falou: quanto você tem de dinheiro? Eu falei: 200. Eu mostrei, ele olhou para minha cara e falou: welcome. Welcome é bem-vindo, né? Bem-vindo ao novo, welcome to the new, é o slogan da nossa igreja, amém? Ele falou welcome, e eu entrei. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da tua estratégia, Ele precisa somente da tua entrega, que você entregue e confie nele, amém? Mas vamos voltar para o texto, porque senão eu começo a contar aqui, eu me perco no tempo. Agora o tempo até marca aqui, é bom demais. E o texto, né? Josafá, ele ora. O texto diz: então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor. Ele sentiu medo, mas ele escolhe buscar. E é aí que a gente passa para o ponto 2 dessa pregação, que é a oração que muda o cenário. Lá em 2 Crônicas 20, agora a partir do 5. Vai abrindo aí. Vou tentar tomar um pouco de água. Amém? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Vamos até aqui. Perceba como Josafá começa essa oração. Ele termina aqui, ele finaliza: os reinos, tu dominas sobre todos os reinos das nações, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ele não começa a engrandecer o problema no início da oração, ele começa a engrandecer aquele que é maior do que o problema. Ele não foca naquela situação, ele não foca na batalha, ele foca em quem Deus é, o Deus que ia fazer ele vencer aquela batalha, amém? Então não comece sua oração só chorando e lembrando do problema, comece engrandecendo, enaltecendo o nome de Jesus, amém? A gente às vezes começa a oração e: Deus, mas o problema está tão grande, é porque isso, é porque aquilo, é porque... E em nenhum momento na oração a gente lembra que nele há todo o poder e toda a força, que na mão dele está todo o domínio de todas as nações. Então vamos começar nossas orações engrandecendo o nome de Deus, confiando, deixando de focar no problema e focando na solução do problema, que é Ele, amém? Antes dele pedir, ele reconhece quem Deus é, e ele continua no versículo 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? No versículo 7 ele começa a lembrar a Deus do que ele já fez. Primeiro ele reconhece quem Deus é, depois ele começa a lembrar do que Deus já fez. E talvez você está passando por um problema que ele nem é tão grande quanto os outros problemas que você já passou, mas talvez você está se esquecendo que o mesmo Deus que solucionou aquele problema é o mesmo Deus que pode solucionar esse problema de agora. Ele é imutável, ele não muda, ele era o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Glória a Deus. Então Josafá, ele lembra do que Deus já fez, ele engrandece o nome de Deus, e depois ele lembra o que ele já fez. O que ele está fazendo aqui é dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já me livrou antes, e eu sei que o Senhor pode me livrar mais uma vez, o Senhor pode me livrar de novo. E ele continua lá no versículo 12, vamos passar para o versículo 12. Ele diz assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui ele está falando: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei para onde olhar. Os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos não estão olhando lá para o vale, lá no meio do problema, eles estão olhando para o alto, que é de onde eu sei que vem o meu socorro. A irmã falou aqui agora, né, para a gente não louvar só por louvar. A gente canta tanto, né? Olho para o alto, então vem o socorro. Aí na hora do problema, a gente não olha para o alto, a gente olha lá para o vale, para o meio do problema lá, e fica caçando problema, fica trazendo ansiedade para a gente, em vez de simplesmente olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Ele podia olhar lá para baixo e focar só na guerra,
no inimigo que estava chegando. Mas não, ele olha para o alto. E talvez você esteja vivendo algo hoje e pensando: eu não sei o que fazer. Mas Deus está te dizendo: filho, você não precisa fazer estratégia, você não precisa entender, você só precisa confiar, você só precisa me entregar. Só mantenha os seus olhos em mim, só mantenha os seus olhos no Senhor. Não foque nos problemas que apareceram. Você pode até não saber o que fazer, mas se você souber para onde olhar, pode ter a certeza que Deus vai te dar o caminho. E aqui que a gente começa a ver o mover do Espírito. Enquanto Josafá estava orando, Deus levanta um profeta no meio da congregação com uma palavra: não temais nem vos assusteis, porque essa peleja não é vossa, mas de Deus. E quando Deus fala, a batalha muda de dono. E a gente entra para o terceiro ponto, que é quando Deus responde a oração. A partir do versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matania, levita dos filhos de Asaf. Aqui o autor podia ter simplesmente colocado, sobre Jaziel, mas ele faz questão de falar geração por geração, para mais uma vez te provar que Deus é imutável. Ele é o mesmo Deus que fez na sua vida, que vai fazer de novo, mas Ele também já fez na vida do seu avô, do seu pai, do seu tataravô, do seu bisavô. Ele é o mesmo Deus, desde lá de Abraão, desde lá de Adão. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então aqui eu entendo que aqui o autor, ele coloca todas essas gerações para te mostrar isso. E ele continua: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ele fala com a multidão e direciona também para Josafá: assim vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Agora começa a pegar esse mistério, que ele não fala como vão encontrar, ele só fala: no fim do vale eles vão estar lá, ele ainda não revela como. E nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não temais nem vos assusteis, Lagoinha Chaves, porque o Senhor é convosco, o Senhor é com cada um de nós, amém? E perceba que Josafá, ele ora no meio da congregação, e a resposta vem também no meio da congregação. A resposta não vem num palácio, não vem num trono, não vem no quarto com o Josafá sozinho. Ele orou no meio da congregação. E enquanto o povo estava unido buscando, todo o céu se manifestou. E a resposta foi ali, no meio da congregação, porque a resposta de Deus vem de onde há unidade. Então a igreja precisa estar sempre unida, em clamor. Tem resposta que vai chegar quando você estiver aqui. Deus vai falar quando você estiver aqui, junto com os outros irmãos aqui, quando a gente estiver todos aqui orando, no mesmo jejum, no mesmo propósito, amém? Então por isso que é tão importante, amém? Você que não veio hoje, que está de casa assistindo, Deus abençoe sua vida, mas sempre que possível venha, não deixa que a chuva impeça a sua presença, em nome de Jesus, amém? E Deus, ele responde com uma direção, ele não responde com uma explicação. Ele não começa a falar os motivos da guerra, o porquê da batalha. Ah, você está enfrentando o Josafá, essa guerra é por causa disso, é por causa daquilo. Não, ele só falou: vai, no fim do vale eles vão estar lá. Só vai, ele só deu a direção, ele não ficou explicando. E talvez você está buscando muitas explicações, onde Deus só está te direcionando para avançar. No versículo 16 ele diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale. Então é literalmente isso: meus filhos, só vai, os caras vão estar lá, os caras estão esperando.
vão estar no fim do vale esperando vocês. Então vocês têm que ir. Ele não explica o porquê dessa guerra, por que eles estavam fazendo isso. Deus não fala para eles não o motivo. Deus não vai te explicar o porquê que você está passando essa guerra, não. Você vai descobrir depois que você vencer ela. Mas se você não colocar Deus na frente dessa peleja, não vai vir a vitória. Infelizmente, se você não colocar Deus à frente dessa peleja, a vitória, você não vai conseguir alcançar. Amém? Aqui a gente entende que Deus não dá a explicação, porque a explicação só nos traz entendimento. Deus dá a direção, porque a direção ela te traz movimento. A direção te obriga a movimentar. E às vezes a gente perde tempo parado, tentando entender, como se fosse numa prova. Numa prova não, né? Numa prova a gente para e fica ali. Mas você está na prova, também não sabe a resposta, é melhor você avançar. Você passa para a próxima, deixa para trás, fala, depois eu penso nessa aqui. E talvez quem busca a resposta de Deus pode até receber silêncio. Mas quem busca a Deus tem a certeza de encontrar uma direção. Amém? Você não precisa entender, basta você simplesmente crer na palavra que já foi liberada sobre a sua vida, a palavra que Ele já liberou sobre a sua família, sobre a sua casa. Quando você talvez nem estava aqui em Portugal ainda, já tinha uma palavra liberada sobre a sua família, sobre o seu futuro, e é somente nela que você precisa crer. Não interessa como, não importa de que maneira, no final vai acontecer, porque foi Ele que prometeu. Amém? Josafá, ele ora pedindo ajuda, Deus responde com um passo. E Deus talvez está falando para você hoje: eu não vou te mostrar o fim, eu vou te mostrar o próximo passo. E por quê? E Deus é tão maravilhoso que Ele dá até tranquilidade para você dar o próximo passo. Porque antes de você dar o próximo passo, Ele já te traz uma paz que excede todo entendimento. No versículo 17 diz: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. No 16 Ele dá a direção, no 17 Ele dá a certeza da vitória. Ele diz, não vão ter que pelejar, vede a salvação do Senhor. Deus ali, Ele estava... Eu já entrei na guerra por você, eu já entrei na guerra por Lagoinha Chaves, eu já entrei nessa guerra por cada um que está aqui hoje, por cada família que está aqui representada. Josafá ainda não tinha visto o inimigo cair, mas ele já tinha a certeza da vitória, ele já tinha recebido essa paz, de que a vitória já era dele. E por que o Senhor nos dá paz? Antes de você avançar, para você entender que somente Ele é suficiente. Amém? E o quarto ponto aqui é quando o louvor se torna a sua vitória. Já que estamos falando para o louvor, já estou indo para 30 minutos aqui falando, já pode começar a subir o louvor? Amém? Mas tem bastante coisa ainda aqui, então se passar um pouquinho do tempo, me perdoe, meu pastor. O quarto ponto é quando o louvor se torna a sua vitória. Então Josafá, a partir do versículo 18, então Josafá se inclinou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Não é para louvar na hora do culto aqui. Louvaram com voz muito alta. Eles louvaram, é para o Senhor. Louvaram com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte
Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros para a destruição. E vindo Judá à torre do deserto, olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Por que devemos louvar em meio às batalhas? Porque o louvor, ele ativa o agir de Deus. Então louve em meio às batalhas. Louve, a gente fala sobre pregar tempo, fora de tempo, né? Mas louve também em tempo e fora de tempo. O louvor sincero, ele move os céus. Eles marcharam ali, não com espada, mas sim com instrumentos. E eles louvaram antes da vitória, porque eles creram, antes de ver a vitória. João 11:40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se você crer, verá a glória de Deus. Você que está em casa também no YouTube, já quando acabar essa pregação, já emenda na outra. O pastor pregou aqui no domingo. Crer para ver, não ver para crer. É crer para poder ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? E foi no tempo em que eles começaram a louvar que o Senhor agiu. Porque enquanto você louva, Deus opera milagres. Então continue louvando, continue adorando ao Senhor, amém? E quase concluindo, eu queria trazer para vocês que Deus cumpre o que Ele te prometeu. Josafá não precisou levantar uma espada para vencer aquela guerra. O texto vai dizer que os próprios inimigos, eram 3 exércitos contra eles. Primeiro se junta 2 e acaba com 1. Depois esses 2 começam a se matar entre eles. Enquanto o povo estava louvando ainda. Eles ainda nem estavam no topo. Eles iam subir. E eles começam a se destruir entre eles. Não faz sentido algum. Mas Deus tinha prometido: essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Não tereis que pelejar. Ele já havia prometido. E a vitória veio no tempo certo, do jeito certo e no caminho que ninguém esperava, da forma que ninguém esperava. Então ela veio no tempo de Deus, no jeito de Deus, da forma que Deus queria. Ela não veio no seu tempo, do seu modo e da forma que você queria. Talvez pode ser um processo doloroso essa guerra que você está enfrentando. Talvez você pode olhar para mim e falar: Vitor, é fácil falar para eu não me preocupar. Ei, eram 3 exércitos contra o exército dele, e ele simplesmente temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele apregoou um jejum, não individual, ele apregoou um jejum em toda a Judá. Ele chamou o povo para jejuar com ele. Era um rei segundo o coração de Deus, mas não isentou ele de enfrentar batalhas. E a certeza que eu quero te trazer aqui é que Deus não esquece da promessa. O que Ele te disse no secreto, o que Ele já sussurrou no seu coração, pode até parecer que está demorando, mas no tempo certo vai acontecer. Amém? Se Ele disse que vai te livrar, se Ele disse que vai te guardar, se Ele disse que Ele vai te sustentar, pode ter certeza que Ele vai cumprir e vai suprir todas as suas necessidades, tudo que você precisar. Se Ele prometeu, simplesmente e somente confia. Pode parecer que está demorando, pode parecer até que o inimigo já subiu demais, pode parecer que o inimigo estava lá embaixo, agora o inimigo já está até aqui, ele está ficando mais perto. Mas no tempo certo a vitória vai chegar na sua mão, porque o mesmo Deus que lutou por Josafá, Ele continua lutando por você, continua lutando por cada um de nós. No versículo 17, Ele afirma: nesta peleja não tereis que pelejar, e essa promessa é para todos nós. E da mesma forma que Ele deu a vitória para Josafá, eu declaro sobre Lagoinha Chaves que Ele também nos dará a vitória. Amém? Pode ficar de pé. Não pode tirar aqui. Não interessa como, não interessa de que forma. Pode até parecer ilógico, mas no tempo certo vai acontecer. E na vida de Josafá só acontece porque Josafá se posiciona. E quando Josafá se posiciona, o céu move em favor de Josafá.
E eles enfrentam, eles não dão um passo para trás, eles dão um passo para frente, tendo a certeza que Deus estava na frente deles. E depois disso, Josafá e todo o povo de Judá consegue alcançar a vitória. E essa vitória também já está liberada na sua vida, em nome de Jesus, amém? Para finalizar, eu só quero ler aqui o Salmo 27, muito rápido. Pode colocar no telão também, Vaso. O Salmo 27 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde ao meu coração, me ocorre. Busquem a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me deixe nem me abandone, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Lagoinha Chaves, e você que crê, aplaude a Jesus o mais forte que você puder, amém? Deus seja louvado por tudo e em todas as coisas. Estamos a terminar o culto nessa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio aqui, ouviu a palavra. Você recebeu a palavra de Deus nessa noite sobre a sua vida. Você já ouviu a agenda da semana. Quero apenas refrisar: domingo pela manhã, às 10h30 da manhã, nosso culto de celebração ao Senhor. Venha, mas não venha sozinho. Traga um convidado no domingo. Quem sabe também não há uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa e ela não entrega a sua vida para Jesus. As pessoas só vão se converter se nós as trouxermos para a igreja. Então é papel nosso convidá-las, trazê-las para esse ambiente, e a palavra de Deus vai entrar no coração delas e elas se converterão ao Senhor. Amém? Então convide alguém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado por ouvir tantas coisas que o Senhor fez entre nós, e também pela tua promessa de coisas que ainda vão acontecer entre nós enquanto a tua igreja está na terra. Estamos terminando esse culto coletivo e estamos retornando de volta para casa. Leva-nos em paz, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Assim oramos certos e gratos em nome de Jesus. Levante suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja na face da terra. Eu e você podemos dizer amém. Aplauda o Senhor, abrace alguém, cumprimente alguém. Vamos debaixo da bênção do Senhor para casa. Fontes em meio ao deserto.